Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, senhoras e senhores, mais um vídeo sobre Fullmetal Alchemist, esse anime maravilhoso que inclusive eu fiz react. Se você quiser assistir as minhas reações para Fullmetal Alchemist, vire sub das lives aqui da Roxinha. Aproveita, tá, gente? Venham para as lives para interagir, porque só esse mês rolaram mais de 100 subs de presente, ok? Só na última semana rolaram mais de 100 subs de presente e foram para pessoas aleatórias. Mesmo que você não tenha grana para dar sub, venha pra live, interage, vem bater papo. Porque a gente não só fica focado em fazer react, tanto dos vídeos do YouTube quanto do futebol, mas a gente conversa muito sobre a vida, sobre coisas mesmo em geral, sobre música, sobre anime e tudo mais. E vai que você é um dos sortudos que ganham desses subs e você tem acesso aos mais de 900 reacts exclusivos para vários animes, inclusive Fullmetal Alchemist, que estão disponíveis lá no nosso servidor do Discord. Mas let's go, gente. Vamos para Roy Mustang e a raiva reprimida. A raiva é um ácido que pode causar mais dano ao recipiente em que está armazenado do que em qualquer coisa em que seja derramada. Verdade? Eu sou Rafael, psicólogo, e espero que durante o vídeo não chova pra você. Hoje vamos refletir sobre o alquimista das chamas, Roy Mustang. Tem spoiler de tudo em Fullmetal. Vamos lá. Como liderar? Uma das coisas mais difíceis e desafiadoras é conduzir pessoas a um objetivo específico. E mais difícil ainda é quando você não quer deixar absolutamente ninguém para trás. Certo? Esse é o ideal do personagem de hoje. Fingir ser forte. Quem nunca fez isso? Fingir que não se preocupou, fingir que não se abala com nada, fingir que está tudo bem, fingir que não se importa mesmo, se importando muito. Desenvolvemos medos através da experiência. O medo de objetos quentes é desenvolvido se você for queimado. O medo de nadar pode vir de uma experiência de quase afogamento. E o medo de demonstrar emoções fracas também vem disso. Roy e o protagonista Edward Elric são bem parecidos, eu diria. A diferença é que o Edward esconde menos o que está sentindo. E eles brigam muito na série exatamente por isso. Porque o Mustang mostra um lado mais frio pro Edward e o garoto do aço acha que ele é assim frio e metódico. Mas no fundo os dois são bem emotivos. E na minha visão, o Mustang sempre soube que o Edward era como ele. Por isso ele nunca aliviou as palavras que ele falava pro Edward. Sempre muito severo, sempre muito realista, porque no fundo, de necessário. fato, ele sabia que ali tinha um coração de aço como o dele. Estudos como o do professor de psicologia Marcus Mundi associaram a repressão das emoções negativas ao aumento do estresse. Não só isso, essa repressão está ligada a muitas outras doenças também. Tá, repressão de emoção, estresse, raiva, vamos chegar lá. Roy foi criado sem os pais e foi criado ali pela Chris Mustang. E o mestre dele, a pessoa que conduziu ele a ter a alquimia das chamas, foi justamente o Berthold Hawke, que era o pai da Risa, que vai ser muito importante pra ele. Berthold morre e deixa para o Roy a missão de proteger sua filha. E o Mustang fala para ela que o que vai tornar ele feliz é salvar o máximo possível de pessoas. E ele fica sem graça de revelar aquele sonho pra ela, mostrando como esse personagem, desde muito tempo, tem essa dificuldade de expressar emoções, de revelar suas emoções verdadeiras, principalmente quando elas demonstram um certo grau de fraqueza, teoricamente. E a gente percebe claramente como o olhar do Roy nessa época era diferente. Tendemos a acreditar que teremos as mesmas opiniões sempre, que sentiremos e pensaremos exatamente como é hoje. Um estudo da Universidade de Edimburgo, em 2016, avaliou a estabilidade das diferenças de personalidade e suas relações com o bem-estar e a inteligência ao longo de 6 décadas. E o estudo mostrou que nossa personalidade muda bastante durante o decorrer da vida. Isso é verdade. Existe uma estabilidade muito baixa nesse período. Nossos sonhos, nossos planos, tudo vai mudando. Mesmo a gente acreditando que meio que vamos pensar assim pra sempre, ou que vamos ter a mesma opinião até o final da vida. Psicologia nunca foi meu sonho de infância ou do ensino médio, e eu de fato nunca tinha pensado em cursar psicologia um ano antes de começar a cursar psicologia. E alguns eventos podem fazer nossa perspectiva mudar completamente. E é o que acontece com o Roy após a guerra de Shiva. O objetivo dele era salvar pessoas. Na guerra, ele percebeu que não iria conseguir fazer isso perfeitamente. E após ele presenciar a guerra no seu âmbito mais perverso, ele altera totalmente sua perspectiva da vida. Não somente sobre a alquimia, mas sim também como ser um líder. O grande sonho do Roy era se tornar um Führer. Führer é o grande líder ali, né, no contexto da Alemanha. E com isso criar uma nova cadeia de comando. E funcionaria basicamente assim: ele protegeria quem está abaixo dele, a pessoa que está abaixo dele protegeria quem está mais abaixo ainda, e com isso, sucessivamente, muitas pessoas se beneficiariam. Ele queria basicamente usar seu poder de influência e autoridade para proteger quem estivesse abaixo dele. E aí mostra outra grande característica do Roy, que ele gosta de estar com pessoas que ele confia. Ele então designa a Risa para ser a sua assistente, ela atira muito bem, é uma das personagens femininas favoritas minhas de todos os animes. E ele fala pra ela, né, se eu entrar no mau caminho,
caminho. Se você perceber que eu mudei esse caminho esse de alguma episódio. forma, pode atirar. Depois de terminar a guerra e ver um mundo totalmente diferente, Mustang se torna um tenente-coronel e Esse coloca ali a Risa episódio. como uma pessoa que seria seu braço direito. Como eu disse, ele confiava totalmente nela. E além disso, tinha ali o seu amigo mais próximo, o Hughes, que além de ser um grande amigo, ainda por cima era o suporte dele naquele sonho que ele tinha. E o Hughes fala que vai seguir, quer ver ele concluir esse ideal. E aí vem um segundo grande momento que muda a perspectiva do Roy. É quando ele recebe o telefonema do Hughes, já imaginando que ele falaria algo relacionado à filha e à esposa, como ele sempre fazia. E aí ele percebe que tinha algo errado. O Hughes morre e quando ele vai no enterro, na despedida, tem uma coisa bem simbólica que todos os fãs de Fullmetal conhecem e se lembram e vão se lembrar por muito tempo. Então vamos lá, o Roy sempre foi alguém que teve que manter as aparências, ou seja, esconder uma parte dele de verdade, tanto pela posição dele, quanto pelo fato de ele não querer aparentar para si mesmo que ele era alguém fraco. Ele se via como essa imagem de um líder e ele não queria passar fraqueza para os seus subordinados, para as pessoas que estavam acreditando nele. Isso fica bem evidente. E isso é uma característica que, tipo, vários líderes, num contexto geral, tá? Da sociedade, pensam também, tá? Mas às vezes, justamente demonstrar essa vulnerabilidade, ou um pouco de vulnerabilidade para as pessoas em quem você confia, pode aumentar esse nível, essa troca de confiança entre as duas pessoas e a conexão entre elas, tá? Pelo menos eu enxergo desse jeito. Nessa cena, porque o Roy começa a chorar na frente de uma das suas subordinadas, que era a Risa, e ele fala que estava chovendo naquela hora, como um reflexo de que ele precisava manter aquela postura, mesmo naquele momento extremamente difícil. Talvez o mais difícil pro Roy na série inteira. O Roy, naquele momento, estava com medo de parecer vulnerável. A psicóloga e médica Johanna Shapiro fala que temos medo da vulnerabilidade porque ela está frequentemente relacionada ao medo da rejeição e do abandono. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente tende a se expressar mais, teoricamente. E à medida que o tempo vai passando, vamos percebendo que o mundo não funciona da maneira que imaginávamos antes. Em uma determinada época na nossa vida, acontece um estalo e a gente vai perceber que existem pessoas que de fato não se importam com você e que chorar não vai fazer mais com que alguém venha até você e te ajude, como a nossa mãe ou a pessoa mais próxima fazia com a gente. Isso faz com que criemos um certo bloqueio. E talvez é o que a incrível autora de Fullmetal quis passar do Roy pra gente. Aquele é o único momento em que o Roy chora na série. Ele tinha que se mostrar forte, ele queria ser um líder. E a Risa, né, como uma boa assistente, fala, verdade, tá chovendo. Justamente para não tentar quebrar essa imagem dele. É genial essa cena. O Roy, ele preza muito por esse apoio das pessoas. E ele meio que quer retribuir isso. Pessoas que nos apoiam são nossas verdadeiras companheiras de batalha. Ele pensa nessa frase justamente se lembrando do Hughes e mostrando como era importante para ele essas pessoas que estavam ali do seu lado, apoiando ele. Ele não quer desapontá-las. Ele quer ser meio que o pilar de apoio delas. Por isso essa perda do Hughes é tão impactante pra ele. Então na cena onde ele encontra a Lust e luta com ela, a Lust é o homúnculo do pecado da luxúria. Ali é a primeira vez onde ele extravasa sua raiva realmente. Raiva que ele estava por ter perdido seu amigo de forma tão precoce e tão cruel. Ele se importa muito com as pessoas próximas a ele. E aí o poder dele é perfeito pra aquela situação, porque essa raiva é justamente o combustível das chamas dele. Quando o Havok perde os movimentos da perna, ele tenta ali o tempo inteiro levantar o astral dele, a ponto do próprio Havok se irritar com aquilo. E só depois que o Roy fala, eu vou na frente, eu vou estar esperando. Essa frase mostra pra gente o quanto esse personagem não queria abandonar ninguém e como ele tenta, de alguma forma, proteger as pessoas que estão se sentindo mais vulneráveis. Mustang age como um monstro. Faz muita personalidade dele. Um monstro. Ele fala que isso faz ele se sentir mais humano. E aí o terceiro grande momento é nessa batalha contra o Envy. E é nessa batalha que toda a sua raiva acumulada sai pra fora. Naquele momento, o Roy mostra que sentia uma dor intensa, que não tinha cicatrizado, uma dor reprimida. E uma forma de aliviá-la era tentar provocar essa dor no Envy, a pessoa ou homúnculo que tinha matado seu melhor amigo. Confúcio, o filósofo chinês, tem uma frase bem interessante sobre vingança. Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cave 2 sepulturas. E o que Confúcio queria dizer provavelmente nessa frase é que a busca pela vingança em quase qualquer hipótese vai fazer você se perder. Perdidas. A da pessoa que foi vingada e do autor da vingança. Já que mesmo se ele não perder a vida, o tempo gasto pensando naquela vingança pode ser considerado como minutos, dias, meses perdidos. Vai te consumir por dentro. É um ato de raiva
dor, poder, o psicólogo Kevin Cowsmith sugere que a razão pela qual a vingança aumenta a raiva em vez de diminuí-la é por causa das ruminações. Quando as pessoas não se vingam, tendem a banalizar o evento dizendo a si mesmas que aquilo talvez não tenha sido lá grande coisa. E o que geralmente acontece após isso é que as pessoas acabam meio que esquecendo aquela vingança. Se torna mais fácil esquecê-la e seguir em frente. Porém, quando as pessoas se vingam, não podem mais banalizar aquela situação. Em vez disso, eles vão além e se sentem piores. E a chama daquele sentimento continua viva na pessoa que a sente. Só que estudos como o do psicólogo John Burns mostram que suprimir ou inibir a expressão verbal ou física da raiva está relacionado ao aumento da gravidade de uma dor, por exemplo. Suprimir ou expressá-la de forma explosiva não é exatamente a melhor solução. Quando o Roy começa a queimar o Envy de todas as formas, ele chega a um ponto em que ele não consegue mais voltar. Ele vai aos poucos sendo consumido pelaquela vingança. O psicólogo Aaron Beck fala que, se o nosso pensamento fica atolado de significados distorcidos, raciocínios ilógicos... Eu não gosto nem de pensar em vingança, erradas, cara. Nós nos tornamos realmente cegos e surdos. Nossa visão fica embaçada, não conseguimos ouvir ninguém, e é o que acontece Se eu com o for Roy nesse entrar em momento. detalhes... E até os seus companheiros vão percebendo isso. E o Edward percebe que naquele momento o Roy estava diferente. E ele fala, olhe para si mesmo. É com esses olhos que você quer liderar este país? Mustang queria causar a mesma dor que ele sentiu no Envy. E quando ele está perto de se corromper e talvez ficar com aqueles olhos que ele nunca gostou de ver, o Scar é o principal responsável, junto com a Risa também, por buscar ele de volta. Porque o Scar era alguém que tinha superado a vingança. Opa, e apenas quando ele Apollo, percebe boa que noite. esse ato dele iria ferir mais pessoas, como a Risa, que era a pessoa mais especial pra ele, é nesse momento que ele se dá conta de que tudo que ele está fazendo não faz sentido para ele que quer atingir o objetivo final. O objetivo que ele mesmo tinha traçado com seu próprio amigo. E nessa hora ele se lembra do Hills. E ele percebe que ele não estava naquele momento sendo fiel ao seu amigo, justamente por esse desejo de vingança. Tudo em Fullmetal, na minha humilde opinião, é claro, é perfeito. O personagem que teoricamente era para ser o mais estável, justamente por ser um líder e querer ser um líder, mostrou que ele estava longe disso. E mais ainda, que ele precisava do apoio de outras pessoas. Sim. E o tempo inteiro, o Roy, apesar de pra mim ser um dos mais fortes da série, eu acredito que ele ficou cego no final apenas porque ele era muito forte e um dos que tinha mais facilidade em derrotar os Monks. A autora, cego Mustang. Apesar dele ser forte, ele precisava do apoio dos outros. Nada em excesso é algo bom. Eu acho que essa é a grande mensagem. Mano, eu falo isso na live o tempo todo. Nada em excesso é algo... Eu falo essa frase na live o tempo todo. Cara, pô, isso serve pra qualquer coisa, pra comida, pra conviver em sociedade, pra opinião de futebol, pra opinião política. Oi, Vanessa, nada em excesso é bom, cara. Nada, nada. Até água em excesso é capaz de te matar, pô. Nada, literalmente nada em excesso é algo bom. Algo bom. Eu acho que essa é a grande mensagem do personagem de hoje. É bom sentir raiva, é bom ser frio às vezes, é bom às vezes não demonstrar as emoções. E às vezes é bom aceitar a realidade. O psicólogo Carl Rogers fala uma coisa bem interessante sobre isso. O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. O Roy perde a visão, continua lutando, sua chama literalmente não apaga. E após essa cena do Envy, ele consegue até mesmo superar um dos sentimentos mais traiçoeiros que nós temos. Afinal, a raiva aflige com mais frequência aqueles que amamos e que nos amam do que aqueles que causam a nossa raiva. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo. Calma. Vanessa, só a vitória do seu time que em excesso faz bem? Você tem certeza? Não importa qual o time da pessoa, tá ligado? Se o time da pessoa ganha literalmente todas as partidas e se ganha todos os campeonatos, qual é o sentimento, qual é o combustível que vai existir para você continuar interessado? Não, tipo, a chama da paixão que você tem pelo clube vai morrer. Vai morrer. Tá ligado? Não tem discussão. Vai morrer a chama. Porque se na vida não houver desafios, se na vida você não tiver percalços para te atrapalhar, se você não tiver momentos ruins na vida, você não vai saber valorizar os bons momentos.
Como diz o Ted, personagem de How I Met Your Mother, se você tenta tornar todos os santos dias... Se você tenta tornar todos os dias da sua vida algo lendário, no final das contas, nenhum desses dias vai ser lendário. Tá ligado? E tipo, você só sente essa paixão que você sente pelo Flamengo até hoje por conta das dificuldades que o Flamengo tem. Dos problemas, das derrotas, dos campeonatos perdidos que o Flamengo teve. Porque você quer jogar, porque você quer buscar, você quer torcer por um futuro melhor, por uma conquista maior. Entendeu? Para recuperar o que você perdeu. Se um time ganhar tudo sem parar, não tem como um ser humano racional, saudável, se manter apaixonado ainda pelo time. Não existe como. Não existe. Por isso que, tipo, já me fizeram fazer essa pergunta uma vez na live. Moreno, se você pudesse, você colocava o Corinthians pra ganhar todos os campeonatos brasileiros sem parar? Não. Não. Porque uma hora ou outra o futebol iria perder a graça pra mim. Ou o Corinthians iria perder a graça pra mim. Tá ligado? Os momentos ruins precisam existir pra você valorizar os bons momentos. E essa frase do final do vídeo, pra mim, ela é épica. Tá ligado? Nada nessa vida em excesso faz bem. Dito isso, a gente pode dar 5 Copas do Mundo pra seleção? Não, então... Se o Brasil ganha 5 Copas do Mundo seguidas, qual vai ser o seu interesse de assistir a sexta? A próxima Copa do Mundo? Você não vai ter interesse. Você vai ficar assim, tanto faz, já ganhei 5 seguidas mesmo. Tanto faz. Não é à toa, Eric. Olha o que aconteceu com a seleção brasileira com o Tite. Tá ligado? O Tite ficou 6 anos na seleção brasileira. Em 6 anos de seleção brasileira, o Tite perdeu 3 partidas. Em um ciclo e meio de Copas do Mundo, né? Um ciclo de eliminatórias completo, mais meio, o Brasil não perdeu nenhuma partida. Tomou apenas 4 gols. O torcedor brasileiro ficou mal acostumado. Ao ponto de que hoje muita gente olha para o passado, olha para o trabalho do Tite e acha que foi um lixo. Não tô dizendo que foi um trabalho perfeito, o trabalho do Tite. Teve problemas. Demorou para realmente vingar. Tá ligado? Não é à toa que começou a vingar só ali para 2021 do time começar realmente a jogar bonito. Mas dizer que foi um trabalho horrível é loucura. Mas é justamente isso. A galera ficou mal acostumada com o Brasil ganhando tudo. Com o Brasil ganhando todos os jogos aqui nas eliminatórias. Com o Brasil goleando em tudo quanto é amistoso. E aí, quando rolou a tragédia que foi o jogo contra a Croácia, magicamente a decepção fez todo mundo ficar maluco. Porque ninguém esperava. Enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau, tchau.